Ok, a cruz fala sobre redenção, é o nosso tema de hoje. João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Lembra, semana passada o Alessandro falou da quinta palavra da cruz, falou sobre o momento em que Jesus disse: tenho sede, e deram a ele vinagre. Então, tendo-o provado, depois de ter tomado vinagre, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Vamos lá, o que Jesus disse? Mais forte, o que Jesus disse? Está consumado. Preste atenção, essas duas palavras em português, ela vem de apenas uma palavra no original. No grego, está consumado, é tetelestai. Talvez a pronúncia não esteja correta e não é o que importa. Tetelestai é a palavra, que traduzida para o português está consumado. Mas preste atenção, tetelestai é a palavra que traz o sentido daquilo que atingiu o seu objetivo. Presta atenção. Quando alguém dizia tetelestai, essa pessoa estava dizendo o quê? Atingiu o objetivo. Vamos pensar o seguinte: o servo, o empregado, quando ele finalizava uma tarefa, ele chegava para o seu senhor e dizia tetelestai. Ele dizia para o seu senhor: a tarefa que você me deu está completada, conforme as instruções que eu recebi. Portanto, o tetelestai é missão cumprida. Tetelestai é o projeto finalizado. Preste atenção para você entender o que Jesus está querendo dizer com isso. Claro que ele não falou está consumado. Ele falou tetelestai. E preste atenção, quem estava próximo a ele e ouve tetelestai, já imagina o quê? Um servo entregando o projeto concluído ao seu senhor. Estão me entendendo? O servo normal, o empregado, chegava para o patrão e dizia tetelestai. O patrão já entendia. Eu mandei ele carpir o lote. Significa que ele concluiu. Significa que ele completou. Se eu for lá agora, o lote está todo carpido. Presta atenção. Essa palavra tetelestai também era usada em documentos ou recibos, como um carimbo para indicar que aquela dívida estava paga integralmente. Sabe aquele carnê da Casas Bahia? Toda vez você vai lá e dá o dinheiro para o caixa, ele assina, às vezes ele carimba, mas às vezes ele só dá uma assinatura. Tá? Está paga uma parcela, mas ele não está pago completamente. Quando você chega na 39ª parcela daquela televisão que você comprou na Casas Bahia, que dava para comprar 3. Quando você chega no final, paga a última parcela, vamos imaginar que a pessoa diria para você, tetelestai. Agora você pode pegar o carnê e rasgar. Você não tem mais interesse, porque agora sim está pago. Então quando Jesus diz, está consumado, quando Jesus diz tetelestai, Jesus está dizendo, se referindo a duas situações. Na cabeça das pessoas, eles entendem, Jesus está dizendo que cumpriu a tarefa, primeiro. Segundo, Jesus está dizendo que a dívida está totalmente paga. Quantos estão entendendo aí? Essa era a mensagem que Jesus estava dando ali na cruz. Quando ele diz tetelestai, ele está dizendo, Pai, cumpri a missão que me destes para cumprir. Você consegue entender isso? Quando Jesus diz tetelestai, Jesus está dizendo, Pai, fiz o que tinha que ser feito. Olha que interessante isso aqui. Pai, cumpri a missão que o Senhor me deu para cumprir. E qual missão era essa? O que Jesus estava entregando para Deus? Quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo, cumpri a missão que me deste para cumprir. Fiz tudo o que tinha que ser feito. E que missão é essa que Jesus está
dizendo ao Pai que cumpriu. Obviamente, todos nós sabemos. Ele está dizendo, missão cumprida. Eu dei a minha própria vida como sacrifício para redimir a humanidade da escravidão do pecado. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Jesus está dizendo, Pai, quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, Jesus está dizendo, fiz o que tinha que ser feito. E o que tinha que ser feito? Eu tinha que vir ao mundo, buscar e salvar o que estava perdido. Jesus estava dizendo, fiz o que tinha que ser feito. Estou dando a minha vida como sacrifício. Não adiantava Jesus só viver de milagres. Não teria sentido nós abrirmos os evangelhos e lermos sobre Jesus curando Bartimeu. Não faria sentido nós abrirmos os evangelhos e lermos Jesus salvando Zaqueu, se nós não tivéssemos a conclusão, a essência, o motivo, a razão principal dele ter curado. Entenda que a cura em si só não é um grande milagre. Eu sei, nós nos maravilhamos, uau, Jesus curou, Jesus ainda cura, uau, Jesus ressuscitou Lázaro, uau, a gente fica maravilhado, e tudo bem, ficar maravilhado com os milagres, mas os milagres não eram o fim, os milagres eram um meio para anunciar o fim. Jesus um dia, depois dele multiplicar os pães e os peixes, o povo começou a ir atrás dele, e ele fala assim, vocês vêm atrás de mim, não porque vocês querem o meu reino, vocês vêm atrás de mim porque vocês estão vendo milagres, porque eu multipliquei o pão. Vocês vêm atrás de mim porque vocês querem que eu dê a vocês toda hora o que comer. Jesus estava dizendo a essência do evangelho e do reino não é o milagre por si só. Não é vocês olharem e dizerem, uau, Jesus cura. Uau, Jesus ressuscitou Lázaro. Não sei se vocês sabem, mas Lázaro morreu de novo. Não ficou vivo, ele morreu. Então, quando nós colocamos a nossa expectativa e criamos a nossa cabeça que a essência do Evangelho é aquilo que Jesus, somente ou tão somente aquilo que Jesus fez, os milagres que Ele operou, nós perdemos a coisa principal. Jesus só pôde dizer está consumado e é quase já o último suspiro de Jesus. Quando Jesus está dizendo está consumado, Ele não está dizendo está consumado, tetelestai, curei o Bartimeu, curei o homem que estava lá no tanque de Betesda. Não! Quando Ele está dizendo está consumado, quando Ele diz tetelestai, Ele está dizendo exatamente, estou consumando a obra. Agora sim a missão está completa. Estou dando a minha própria vida como sacrifício, porque eu não vim para curar tão somente. Eu vim buscar. O que você busca? Você busca aquilo que está perdido. Você busca para trazer para perto. Ele diz, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, tetelestai. Ele está dizendo, toda a dívida está paga. Toda a dívida da humanidade, o pecado dos homens, ele diz, toda a dívida está quitada. Olha Colossenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, olha, capítulo 2 na verdade, versículo 13, olha o que diz o texto, quando vocês estavam o quê? Não, vamos lá gente, me ajuda aí, vocês estão com preguiça. Vamos lá, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões. Pecado nós já vimos que mata. Nós já vimos que o salário do pecado é a morte, e não é a morte física. Nós sabemos disso. Nós estamos falando da morte espiritual, do distanciamento, da separação de Deus, falamos disso já. Na semana da identificação. Mas olha só, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu o quê? Vida. Vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, e olha o que diz o texto, e cancelou a escrita de dívida.
e cancelou a escrita de dívida. Sabe aquele carnê aberto? Era isso. O diabo tinha nas mãos dele esse carnê aberto. Vamos imaginar, tá, gente? Vamos imaginar, só para a gente entender. Era como se o diabo dissesse, não, ainda falta algumas parcelas. E ele olhasse para o homem e dissesse, vocês não vão ter condições de pagar essas parcelas aqui, não. Então essa dívida só está paga quando o carnê zerar. E o diabo olhava, vamos imaginar, tá, gente? Vamos só fazer aqui, não é isso que aconteceu. Mas vamos para a gente entender aqui, ó. E cancelou a escrita de dívida. Tinha um carnê aberto lá no inferno. Sob o domínio, sob o controle, o poder do diabo. E esse escrito de dívida, esse carnê aberto era a nossa dívida. E o texto vai dizer, ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida. Ele foi lá e perguntou para o diabo, quanto falta? Quantas parcelas faltam aí? E ele pagou toda a dívida. Ele cancelou a dívida que nós tínhamos. Ele cancelou a dívida que nós tínhamos. Você chega lá, você chega na loja, você chega para quem você está devendo daqui a pouco e diz, vim aqui porque eu quero quitar a dívida. E surpreendentemente o lojista te diz, não tem, alguém veio aqui e pagou a sua dívida. Não tem como. Não, mas eu não paguei. Não importa, alguém pagou. E se alguém pagou, está? Se alguém pagou, está pago. Você pode implorar, não, mas eu quero pagar o lojista. Ele vai dizer, não posso receber. Porque se não existe uma dívida em teu nome, não tem por que você pagar. Então, quando o diabo vier cobrar de você alguma coisa, diga para ele, a dívida está paga. Numa das ministrações dos CDs, DVDs do André Valadão, há muitos anos, ele dizia assim, na gravação que ficou, na gravação do seu DVD, ele diz assim, quando o diabo te lembrar do teu passado, que é o que ele gosta de fazer. O diabo, quando ele quer nos lembrar dos nossos pecados, ele quer que a gente acredite que ainda existe uma dívida a ser paga. Que ainda existe uma dívida a ser paga. É assim que ele trabalha. Quando ele vem na nossa mente, no nosso coração, quando ele tenta nos acusar de coisas, quando ele tenta nos fazer lembrar dos nossos erros, não, você é uma pessoa muito errada, agora você quer. O André Valadão diz, quando o diabo lembrar você do seu passado, lembre ele sobre o futuro dele. Sabe qual é o futuro do diabo? Debaixo dos nossos pés. Nós precisamos entender isso. Então ele, olha só, lembra o que eu falei? Toda vez que o cara dizia, alguém chegava e dizia, quando você terminava de pagar toda a dívida que você tinha, o comerciante carimbava no recibo tetelestai. Ou seja, a dívida está paga. Não adianta o cara vir querer te cobrar de novo, porque a dívida está paga. Quando o servo chegava e dizia tetelestai, o Senhor dizia, significa que você cumpriu a missão, né? Eu posso ir lá porque eu sei que vai estar feito. Não é meio feito, é feito por completo. Então, tetelestai é cumprimento de missão e é também pagamento de dívida. Então, lembra que eu falei aqui? Ele cumpriu a missão. Ele disse, eu vim para buscar e salvar o que havia perdido. Mas não vim só para isso, eu também vim para pagar a dívida. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que era contra nós. Olha o que diz o texto. Ele, Jesus, a removeu. Removeu o quê? A dívida. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Quando Jesus está morrendo na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, toda a dívida que nós tínhamos estava sobre ele. Estava sendo crucificado. Estava sendo paga. Você consegue entender isso, gente? Então, presta atenção, o tetelestai não é um grito de desespero. Jesus não está dizendo, estou consumado. Ele não diz, estou ferrado. Ele está dizendo, coitado de mim, estou perdido. Tetelestai não é um grito de desespero, de uma vida desgastada pelo sofrimento. Na verdade, tetelestai é um grito de vitória, um grito de triunfo, um grito de realização.
Imagine só, irmãos, imagine o servo, o empregado, imagine o alívio dele chegar e dizer para o seu senhor tetelestai: nossa, eu achei que eu não ia dar conta. Não foi o que Jesus disse. Mas você consegue sentir o alívio? Cumpri a missão. Então o grito de tetelestai não é um grito de desespero, não é um grito de uma vida desgastada pelo sofrimento, mas é um grito de triunfo. Jesus está dizendo: eu fiz o que me propus a fazer. Eu fiz o que me propus a fazer. Então entenda, se foi isso que Jesus fez na cruz por nós, Ele pagou a nossa dívida completamente, significa que não ficou nada pendente. Entenda, acusações vão existir, o diabo é expert em manipular nossos pensamentos, nossos sentimentos. Ele quer constantemente ele fica trazendo nossos erros, nossos pecados, jogando na nossa cara. Aí, você que está aí, ó. E o que a gente precisa pensar? A dívida foi paga. Tetelestai. Jesus já consumou toda a obra. Então, se Jesus pagou tudo, significa que estamos livres. Diga glória a Deus. Já não somos mais devedores. Você consegue entender? Já não somos mais devedores. Não carregamos mais a culpa dos nossos pecados. Somos livres. Então, a partir disso, eu preciso te lembrar uma coisa. Estamos livres de dívidas para viver livres de mais dívidas. Presta atenção. Se Jesus pagou a cruz, nós estamos livres. Pagou a dívida, nós estamos livres. Agora presta atenção. Se nós estamos livres de dívidas, nós acreditamos que Jesus pagou toda a culpa. Se estamos livres de dívidas para viver mais, ou para continuar vivendo livres de mais dívidas. Calma aí, eu já vou desenrolar esse nó aqui. Para a gente entender o que significa isso, como assim? Estar livre de dívidas para viver livre de mais dívidas. Vamos olhar para 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Hoje eu estou. 1 Pedro 2,24. Vai, 1 Pedro 2,24. Ah, já está aqui. Ele mesmo quem? Quem vocês acham que é? Jesus, gente. Aqui a gente só fala de Jesus nessa igreja, tá? Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Presta atenção. Agora eu vou desenrolar o nó aqui. Lembra que eu falei que se nós somos livres, nós precisamos nos lembrar que estamos livres de dívidas para viver livres de mais dívidas. O que isso significa? Olha só, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, foi Jesus quem pagou a dívida e mais ninguém. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto, foi Jesus quem pagou tudo. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Presta atenção, Jesus pagou a nossa dívida. Ele não delegou essa responsabilidade. Preste atenção, Ele não enviou Moisés, Ele não enviou Davi, Ele não enviou João Batista para pagar a dívida, Ele não enviou Maria, Ele não enviou Pedro, Ele não enviou Buda, Ele não enviou Maomé, Ele não enviou Antônio, João, Aparecida, seja lá quem for. Ele não enviou pastor, Ele não enviou padre, Ele veio, Ele mesmo pagou a dívida. Presta atenção, isso aqui é importante. Ele não mandou nem mesmo um anjo, foi Ele mesmo quem pagou, Jesus mesmo, Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados. Sabe por quê? Porque essa era uma tarefa demais. Essa tarefa era demais para ser atribuída a qualquer pessoa ou a outra pessoa. Nós precisamos entender, era Ele que tinha que fazer isso.
Só Jesus era capaz de suportar os nossos pecados. E é isso que nós estamos celebrando durante todo esse tempo, ou dando uma atenção maior durante todo esse tempo. Nós estamos olhando para a cruz. Nós estamos olhando para a cruz. E olhar para a cruz nos faz lembrar que Ele pagou a dívida, Ele cumpriu a missão que Deus lhe deu, que o seu Pai lhe deu, mas também que Ele pagou a dívida. E que se Ele pagou a dívida, nós estamos livres, nós não temos dívida nenhuma. Mas se nós não temos dívida nenhuma, Ele nos livrou das dívidas para vivermos, para não fazermos mais dívidas. Você vai entender isso? Nós estamos livres de dívidas, não para contrair novas dívidas, mas para viver livre delas. Preste atenção. Quem já esteve financeiramente endividado, sabe bem a sensação de alívio ao ver tudo quitado. Preste atenção. Mas infelizmente, talvez para muitos, depois de um período de endividamento, o se sentir livre da dívida, talvez para muitos o primeiro pensamento tenha sido: nunca mais vou pedir um centavo emprestado. Chega! Deus me livre. Não quero mais fazer financiamento. Não quero mais fazer empréstimo. Não quero mais. Deus me livre. Só eu sei o que eu passei. O sufoco, as noites mal dormidas, a preocupação, a ansiedade, as crises. Mas infelizmente nem todo mundo pensa assim. Em janeiro de 2025, mais de 57 milhões de brasileiros estavam com alguma dívida ativa. 57 milhões. Desses 57 milhões, 19 milhões estavam com o nome negativado. Eu não estou aqui julgando as razões do porquê, a causa, mas eu quero refletir sobre isso. Alguns se livram de dívidas apenas para fazer mais dívidas. Um dia apareceu, não sei se eu vou lembrar bem, mas um dia apareceu no Instagram, um cara, ele rindo, brincando, rindo. Ele falou: obrigado, Vivo. Obrigado, sei lá, não me lembro. Obrigado, consegui tirar meu iPhone 15, agora até daqui 5 anos. Ele estava dizendo o seguinte: eu não vou pagar, o meu nome vai ficar negativado, daqui a 5 anos o meu nome está limpo de novo, porque a dívida vai morrer, é o que dizem, a dívida vai sair dos negócios, meu nome está limpo, eu vou lá e compro de novo. É exatamente isso que eu estou falando. Você consegue entender? Alguns, eu não estou julgando aqui quem está endividado, quem não é essa a questão. Eu estou falando é que alguns se livram de dívidas apenas para fazer mais dívidas. Ele sabe o sofrimento que foi viver naquele endividamento, mas quando ele paga a última parcela, ele vai lá e se endivida de novo. Presta atenção, gente. Agora pense nas palavras de Jesus. O que Jesus disse? Está consumado. Tetelestai. Está pago. Ele está dizendo: não há nenhuma dívida sobre vocês. Não é dívida no mercado, não é dívida no comércio. É dívida de pecado. Jesus está dizendo: o pecado que estava sobre vocês está perdoado. Ele está dizendo: eu paguei todos os pecados. Mas Ele pagou, sabe por que Ele pagou os nossos pecados? Para que a gente não volte a pecar. Então presta atenção. Estamos livres de dívidas, não para contrair novas, mas para viver livre delas. Nós fomos libertos do pecado para que deixemos de pecar. Você precisa entender isso. A morte de Jesus não foi só para sermos perdoados, mas também para termos o poder de nos arrepender. Então volta ao conceito que eu falei. Se eu estou perdoado, Jesus pagou a dívida, então eu estou livre. E muitos dizem: eu estou livre, se eu sou livre para fazer o que eu quero. Tem muita gente que confunde liberdade com libertinagem. Não, Jesus me fez livre, eu posso fazer o que eu quero na minha vida. Ou seja, Jesus pagou uma dívida só para eu fazer outra. Meu Deus, que coisa triste isso.
A primeira coisa que nós entendemos nesse texto, Jesus pagou o preço. Ninguém pagou. Não adianta você adorar, seja lá o que for. Se o foco da tua adoração não for Jesus, o sacrifício dele na cruz, você está no caminho errado. Você ainda não entendeu o Evangelho. E graças a Deus que a gente grava, porque não são só vocês que ouvem, muitas outras pessoas ouvem. E se você que vai ouvir aí no YouTube, a mensagem está nessa condição, achando que você deve devoção e adoração a alguém, eu quero desfazer essa confusão da tua cabeça e da tua mente. Porque você só deve adoração a quem pagou o preço por você. E só Jesus, ele não mandou outro. Tinha uma canção muito antiga, quando começou a surgir o rock, o rap, o reggae nas igrejas evangélicas. E o rapaz cantava, não foi seu Buda que morreu em seu lugar, não foi seu Maomé, não foi Allan Kardec, e não foi. Não foi. Foi Jesus. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados. Você consegue entender? Isso é maravilhoso. Então essa é a primeira questão que nós precisamos entender. Jesus nos fez livres para não contrairmos mais novas dívidas. Você vai lá no comércio e chega lá e diz, puxa, você me perdoa, eu tive muitas dificuldades e eu vim para pagar a dívida que eu tenho aí. Alguém vai dizer assim, não, mas você não tem mais dívida. Como assim? Não, eu tenho. Não, alguém pagou. Está aqui, ó. Está aqui o carimbo, Tetelestai. Alguém pagou para você. Você não deve nada aqui mais. A grande maioria vai dizer, não, então vou fazer outra dívida. Eu já não estou 2 anos, já não estou conseguindo dormir há 2 anos preocupado com essa dívida. Agora você vai dizer que a dívida está paga? Então eu vou contrair outra para ficar mais 2 anos sem... Infelizmente, muita gente é assim. Está aí o número de brasileiros em janeiro de 2025. Quando Jesus diz está consumado, Jesus está dizendo eu já paguei, mas eu paguei a tua dívida, não é para você contrair outras. Eu paguei para você ser verdadeiramente livre. Olha para quem está do seu lado e diga, Jesus te fez verdadeiramente livre. Olha só, a segunda coisa que nós precisamos aprender aqui é o princípio do morra e viva. O princípio do morra e viva. Olha o que diz o texto. Presta atenção. Deixa eu falar primeiro antes de ler o texto. Se você já confiou a tua vida a Jesus, se você já entregou a tua vida a Jesus e já o reconheceu como seu Senhor e Salvador, já disse, você está livre. E mais uma vez eu repito, não é para confundir esse conceito. Se Jesus me fez livre, eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu bem entender. Não. Olha que o texto. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados, ou seja, pagou a nossa dívida sobre o madeiro, a fim de quê? Vamos lá, gente, a fim de quê? Não, dá para melhorar, né? Vamos lá, a fim de quê? Para! Vamos lá, a fim de quê? Pronto. Você consegue entender isso, irmão? Tem um motivo, tem um objetivo, tem um porquê, tem um a fim de. Entenda, você consegue compreender isso aqui? Esse conceito de Jesus me fez livre, eu faço o que eu quero, eu vou viver do jeito que eu bem entender, está errado. A segunda coisa que nós somos apresentados nesse texto é o princípio do morre e viva. O princípio do morre e viva é a imagem do batismo. Você sabe muito bem, a imagem do batismo. Sempre quando alguém entra na água, há a imagem da morte, a imagem do sepultamento, né? É essa figura, essa compreensão, o homem morrendo para o velho mundo, ou morrendo para o mundo, morrendo para o velho homem. E quando o homem é levantado, retirado da água, é a representação de uma nova vida. É isso. Quando você batiza, não é só para dar um banho na pessoa, a pessoa ficar molhada, para dizer, agora eu sou da igreja. Não. É para dizer, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou declarando para o mundo que eu estou morrendo.
morrendo para a velha vida, morrendo para os velhos hábitos, morrendo para a velha natureza. Mas você viu que é maravilhoso? Você não fica lá embaixo. Você não fica lá. Você é retirado. E quando você é retirado, é a figura da ressurreição de Cristo. Você está dizendo, a velha criatura ficou aí. Morreu já, foi sepultado, foi enterrado. Agora está nascendo um novo homem, que vai viver segundo a imagem e semelhança de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 11, olha que texto maravilhoso. Assim, vocês também se considerem o quê? Vamos, gente, se considere o quê? Não, nós ia embora cedo, eu vou ficar com vocês aqui até... se vocês não colaborarem, nós vamos ficar até tarde aqui, gente. Está ali na tela. Vamos lá? Assim vocês também se considerem o quê? Está na NVI? Então é a NAA. Tá esse de fato aí que aqui no meu não tem. Põe na NAA aí, tira esse de fato aí. Eu não quero esse de fato. Agora vai. Então é NVI, então. Tá bom, gente, vamos lá. Assim vocês também se considerem de fato o quê? Tira o de fato agora. Assim vocês também se considerem o quê? Mortos. Mortos para o pecado. Mas tem muita gente morto para Deus e vivo para o pecado. Dentro da igreja. Não nessa. Outras igrejas por aí. De Manaus para lá. Aqui não. Olha só, irmão, você está entendendo? O batismo é isso. A segunda coisa que nós entendemos do texto de Pedro 2,24 é o princípio do morra e viva. Mas você, diariamente, constantemente, nós precisamos nos considerar mortos. Considere-se mortos para o pecado, ou seja, o pecado vem e você diz, já morri. O pecado se apresenta para você, você diz, já morri. Mas qualquer ação do Espírito Santo, qualquer mover de Deus, qualquer convocação de Jesus, você diz, estou vivo. 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 Para onde Deus está se movendo, eu estou indo. O que Deus está fazendo, eu quero fazer também. Eu quero me juntar a Ele para fazer. E quando você vê pessoas correndo do que Deus está fazendo, a ordem está invertida. Eles estão mortos para Deus. Preste atenção. Ai, Deus, que maravilha. A morte de Jesus significa que precisamos nos considerar mortos para o pecado. Não mais escravizados em uma vida de pecado, mas vivos para Deus. Mais uma vez, perceba que o batismo é a imagem, a figura, o símbolo desse princípio de morte e vida. Mas não acaba aí, porque tem gente que acha que batizou agora pronto. Não acaba aí. Vamos lá? Romanos 6, 12 e 13. O 11 diz isso aí. Olha o que diz o 12 e o 13. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como ou como quem? Deixa aí na minha versão aqui mesmo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para o pecado. Antes ofereçam-se a Deus como que saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Como que nós temos que nos apresentar? Como pessoas que passaram da morte para a vida. É assim que nós temos que nos apresentar. É assim que nós temos que nos apresentar.
como pessoas que passaram da morte para a vida. E quando isso acontece, quando nós não oferecemos os membros do nosso corpo ao pecado, boca, olho, nariz, ouvido, mãos, pés, mente, coração, meu Deus! Então, como pessoas que passaram da morte para a vida, nós fazemos isso, as pessoas olham para nós. Não é só se considerar morto, é nos apresentar como mortos. Nos apresentar como mortos. Ofereçam-se a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida. Deus olha e diz, realmente, você está vivendo como alguém que vive o princípio do morra e viva. O texto está dizendo, nós não precisamos ser prisioneiros do pecado. Nós podemos dizer não. Nós podemos dizer não. Nós podemos dizer não à fofoca. Podemos dizer não à pornografia. Podemos dizer não ao ódio contra os nossos inimigos, contra as pessoas. Nós podemos dizer não para a imoralidade sexual. Nós podemos dizer não para a gula, para a ganância. Nós podemos dizer não para as ansiedades quanto ao futuro. Nós podemos dizer não para as mentiras. Nós podemos dizer não para os vícios de qualquer natureza que nos mantém presos. Jesus morreu pelos nossos pecados para que possamos, preste atenção, Jesus morreu pelos nossos pecados para que possamos morrer para eles. Nós não podemos morrer pelos nossos pecados, mas nós podemos morrer para os nossos pecados. Eu gosto sempre quando eu falo, cito frases, eu penso nessa ideia, eu lembro da canção do Thales Roberto. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Ele está dizendo, todo dia eu acordo, quando o pecado chega, ele fala, eu estou morto. Morto tem vontade, gente? Morto tem vontade? Se você está morto para o pecado, que vontade que há, que prazer que há no pecado? Você já foi no enterro, no velório de alguém? Aquele corpo está ali sem sentimento, frio, gelado, sem vida. Está ali, sem emoção. As pessoas estão derramando suas lágrimas, lamentando, chorando. Às vezes as pessoas estão dizendo, não me deixa, volta. Está ali. Não há nela o essencial, o necessário para que ela responda ou corresponda àqueles sentimentos. Nós estamos falando de morte para o pecado. Não é que o pecado não vai existir mais. Morte para o pecado eu não tenho desejo nenhum por ele. Eu não tenho sentimento nenhum por ele. Eu não tenho vontade nenhuma da prática. Ai, pastor, mas quando eu não consigo... Meu irmão, morto não tem vontade. Morto não tem desejo. Morreu, está morto. Se morreu para o pecado, você morreu para o pecado. O pecado vem e você vai saber qual é a escolha que você precisa fazer. Ai, pastor, mas eu sou de carne. Ai, pastor, mas a carne é fraca. Os crentes têm cada coisa. Ô, pastor, mas não é fácil. Tá bom, quando você chegar lá no céu, você fala para Jesus, que suportou tudo que suportou para te dar e para me dar a força necessária para suportarmos todo o pecado. Aí você chega para ele e vai dizer, ó Jesus, eu não resisti, eu caí um monte de vezes porque o teu sacrifício não foi suficiente. Eu cedia porque o teu sacrifício não foi suficiente. É mais ou menos isso que nós estamos dizendo para ele. O teu sacrifício não foi suficiente, por isso que eu faço, por isso que eu vivo desse jeito. Ele vai dizer, não, filho, você só viveu assim porque você não aprendeu a morrer. A morrer. Volta Pedro. 1 Pedro 2:24. Qual é a terceira lição? Está meio ruim? Hã? Travou? Olha lá o que diz 1 Pedro 2:24 de novo. Vou voltar no texto que eu li aqui. Voltou ali?
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Primeira coisa, foi Jesus que pagou. Esquece. Ai, pastor, mas eu sou devoto. Aqui para o seu. Aqui, ó. Quem é digno de adoração? Nós cantamos aqui, tu és digno de tudo. Mas a minha paixão acima de Jesus está no meu time de futebol. Está no meu trabalho, no meu dinheiro. Está na religião. Não, da minha igreja ninguém fala. Irmão, quem morreu por você não foi o pastor, não foi o padre. Já disse. Não foi Moisés. Não foi Pedro. Foi Jesus. Então, primeira coisa, foi Jesus que morreu. Ele que pagou a dívida. A segunda lição que nós aprendemos aqui é o princípio do morrer e viver. Carregando ele mesmo seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos. Morto, vivo. Morre para o pecado e vive para Deus. A terceira lição que nós encontramos nesse texto, o que ele diz? Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Gente, isso aqui é maravilhoso. A terceira lição é que não basta não pecar. Porque tem gente que diz, eu não peco. Tá bom. Não basta não pecar, nós precisamos viver para a justiça. O que isso significa? Não basta deixar de fazer, é necessário começar a fazer o oposto daquilo que fazíamos. Presta atenção. Se você pensar na cruz só como uma autorização para sair da prisão, você está perdendo muito. Porque a cruz não só nos livra da prisão, ela nos liberta para viver uma nova vida. Uma nova vida. Efésios 4, 28. Olha que texto maravilhoso, gente. Aquele que roubava, não roube mais. Você diga, pastor, mas eu nunca roubei nada. Pense em qualquer outro delito da nossa raiz pecaminosa. Aquele que roubava, não roube mais. Parou de roubar, sim ou não? Ele está sugerindo o quê? Pare de fazer o que você fazia. O texto não termina aí. Ele continua, pelo contrário. Trabalhe. Não basta só não roubar e ficar em casa, sem fazer nada. Mente vazia, Salmo 20. Mente vazia, oficina de quem? Você sempre ouviu isso, né? Oficina do diabo. Não é só parar de roubar. Para de roubar, fica de boa. Nossa, que coisa linda, parou de roubar. Nossa, que coisa linda, olha fulano. O texto está dizendo, pelo contrário, trabalhe. Olha o que o texto diz. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. O que ele está dizendo? Não basta parar de roubar. Não é somente parar de roubar. Agora você comece a produzir com as suas mãos. E usar aquelas mãos que antes tiravam para agora dar. Para agora distribuir. Você consegue entender o que nós estamos vendo aqui? O poder do pecado sendo quebrado na vida de alguém e a justiça sendo praticada. Então é isso que nós precisamos entender. Estar livre não apenas para não contrair novas dívidas, mas livres para vivermos uma vida de justiça. Não é só dizer, Jesus pagou os meus pecados, eu estou livre, Jesus me fez livre, graças a Deus, o diabo não pode me acusar mais. Tá bom, o que você deixou de fazer? O que você deixou de fazer? Qual era o pecado que te consumia? O que você tem que fazer a partir disso? É começar a praticar o oposto daquilo que você fazia. Você consegue entender? Não é só não pecar mais. Você quer dizer, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer algo que vai criar consistência em você, na tua vida cristã? Testemunho. Quanto mais você testemunha para as pessoas, mais você
O Espírito Santo vai te convencer de que você precisa se manter na linha. Por quê? Porque você sabe que as pessoas vão estar olhando para você. Então assim, eu já falei sobre isso, eu já usei esse termo muitas vezes. Tem gente que só muda o endereço. Antes ele ia para o boteco encher a cara. Agora ele vai para a igreja. Adianta alguma coisa? Não. Mudança de endereço não significa que essa mudança de endereço vai promover uma mudança no interior. Por quê? Pessoas podem ir à igreja como se fosse num clube social. As pessoas podem ir na igreja e dizer, não, vou lá de vez em quando, visito, sou frequentador. Agora quando você diz, não, me batizei, as pessoas dizem, opa, então a coisa está séria. Quando você começa a testemunhar, quando as pessoas começam a dizer, mas antes você era fofoqueiro, né? Então agora da minha boca você só vai ouvir verdades. Você era mentiroso, né? Então, agora eu pratico a verdade. Mas você falava mal dos outros, né? Então agora eu só falo bem. E se eu não tiver nada de bem para falar dos outros, eu não falo dos outros. Você consegue entender? Não é só deixar de fazer, é começar a fazer algo que vai trazer para você a consistência que você precisa. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Você consegue entender? É o que o texto de Efésios está dizendo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Use aquilo que você fazia para prejudicar o outro, para agora use para abençoar o outro. Quanto mais você testemunha, mais você tem que se empenhar numa vida de fé. Quanto mais você fala, ai pastor, mas você falar, para que falar que eu sou da igreja, as pessoas vão ver na minha vida. Não, já falei para você, Tem um monte de gente boa aí, gente bacana, ateu. Tem um monte de ateu bacana, que não fala mal de ninguém. Os espíritas fazem mais obras sociais do que os crentes. Então não é isso, é você testemunhar a tua fé em Jesus, é você falar, é você testemunhar, é você só abrir a sua boca junto com o seu testemunho. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, eu não só deixei de pecar, agora estou me tornando uma testemunha de Cristo. Agora estou me tornando um testemunho de Jesus. Entenda isso. Eu quero encerrar. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, tetelestai. Ele não estava se referindo a uma missão cumprida, no sentido de um encerramento definitivo, como quem termina um trabalho e se aposenta, chegou no último dia de serviço e fala, estou aposentado, agora eu não tenho mais obrigação nenhuma com a empresa. Não é sobre isso. Ele estava declarando que o propósito da missão havia sido totalmente alcançado. Ele estava dizendo, Pai, eu fiz tudo o que precisava para ser feito, para que o novo começo da humanidade fosse possível. Preste atenção, tetelestai é sim o fim de uma fase. Diga fim de fase. É o fim de uma fase. A fase em que a humanidade vivia em dívida com Deus. Quando Jesus pagou o preço, ele está dizendo, toda dívida foi paga. O povo que vivia em escravidão pelo pecado, debaixo da condenação da lei, agora está totalmente livre. Mas não é só o fim, não é só uma missão cumprida, é o começo de uma nova história. Presta atenção. É Jesus dizendo, Pai, a minha missão, o que eu vim fazer, está feito. Mas não é o fim daquilo que o Senhor tem para a humanidade. O Senhor vai continuar escrevendo uma nova história. Era Jesus dizendo, a redenção é possível, porque a partir de agora não mais eu, minha obra está feita. A partir de agora, o Espírito Santo virá para habitar na vida de todo aquele que crê. Entenda que onde há vida de uma cruz vazia, onde há uma vida nova fluindo de uma cruz vazia e de um túmulo vazio, há uma transformação poderosa. A obra de Cristo nunca vai estar concluída, nós nunca vamos chegar a sermos homens perfeitos. Eu sei que às vezes a gente fica pensando, pastor, mas ninguém mais vai pecar, todo mundo peca. Lembra do texto
de Romanos, portanto, não reine sobre vós o pecado. Porque tem gente que coloca o pecado como senhor da sua vida. Ele permite que o pecado conduza suas ações. Eu não consigo. Ai, pastor, eu tento, mas eu não consigo. Eu tento me livrar desse pecado, mas não consigo. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado não mais terá domínio sobre você. Se você render-se totalmente a Cristo, o pecado não mais terá domínio sobre a tua vida. Preste atenção, Jesus não declarou que não há mais nada a fazer. Ele declarou que aquilo que poderia ser feito, foi feito. Agora, a continuidade dessa obra acontece em nós e através de nós. A missão da salvação está consumada, mas a missão da transformação continua. Mais uma vez, nós nunca vamos chegar à estatura de varão perfeito, mas vamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo dizer: isso não está certo. E aí a gente cai de joelhos e diz: me ajude, Espírito Santo, me ajude. A obra, o pagamento já foi feito, a dívida já foi paga. Continua a tua obra em mim. A cruz foi o ponto de partida de uma jornada de fé, santidade, justiça e vida abundante. Tetelestai ecoa ainda hoje, não como o suspiro de um derrotado, mas como o brado de um rei vitorioso, dizendo: está feito, está pago, está consumado, o caminho foi aberto, a dívida foi paga, a porta está escancarada, agora é com vocês, agora é com vocês, vivam como livres, vivam como livres, mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para o pecado, não tenho vontade, não tenho desejo, não tenho sentimento nenhum, não tenho prazer nenhum em nutrir esse sentimento ruim no meu coração, não tenho prazer nenhum em desejar o mal para os outros, não tenho prazer nenhum em desviar o meu foco e colocar o meu foco no vício, em colocar o meu foco em qualquer outra devoção, não tenho prazer nenhum, porque como morto para o pecado não tenho sentimento, meu único prazer está em Deus, porque eu vivo para Ele, porque eu vivo para Ele. Ah, pastor, mas a natureza humana, pastor, o velho homem está morto. O velho homem morreu, foi sepultado e está a 7 palmos, 14, 21, 28, 700 palmos abaixo da terra. Toda vez que o velho homem quiser se levantar, você precisa dizer: você está morto. Não se orgulhe. Não se orgulhe. Não se orgulhe dos seus pecados. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, você nasceu assim da velha natureza. Porque o dia que você decidiu nascer para Jesus, você nasceu do jeito dele. Você vive pelo jeito dele. Você fala como Ele, anda como Ele, ama como Ele, perdoa como Ele, deseja o que Ele deseja. Fique de pé.